Bom dia, que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quarta-feira linda que vai começando e que possamos estar aqui em gratidão a Deus e buscando um direcionamento que é todas as manhãs ou à tarde ou à noite, independente do momento em que você entra aqui, mas que eu tenho certeza que Deus tem dado para a sua vida, que Ele tem edificado, tem abençoado. E quantas mensagens eu recebo dizendo: nossa, essa mensagem veio exatamente no momento que eu estava precisando. Essa mensagem falou comigo. Deus usou essa mensagem para uma resposta da minha oração. Então, Deus, ele realmente fala conosco e para ele não existem coincidências. Se nós estamos ouvindo essa palavra, é porque é o que ele tem para nos dizer. E hoje, o nosso devocional ele vai ser bem profundo e ele diz assim: se ele não fizer, ele ainda será Deus? E vai nos fazer refletir sobre o que nós estamos buscando, o milagre ou a presença de Deus. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias e também curtir esse vídeo porque você ajuda a fazer com que ele alcance mais pessoas. E agora eu quero que você escreva aí nos comentários a nossa frase profética do dia. Eu já escrevi aqui. E quando a gente escreve, a gente dá força, legalidade no mundo espiritual. Mas escrevam com fé. Hoje eu decido buscar mais a presença do que a provisão. Vou repetir para você escrever. Hoje eu decido buscar mais a presença do que a provisão. Amém? Quantas vezes nossas orações estão repletas de pedidos, mas vazias de entrega? Quantas vezes buscamos a mão de Deus, mas não os olhos dele? O coração humano facilmente se inclina a querer as bênçãos, mas se esquece do abençoador. Em João 6, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. Milhares são alimentados. A multidão vibra. Era milagre, era sobrenatural, era maravilhoso. Era o que todos queriam ver. E então, no dia seguinte, eles o procuram novamente. Mas Jesus, conhecendo o coração de cada um, diz: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6:26. O que Jesus estava dizendo é: vocês não me querem, querem o que eu posso fazer por vocês. Esse é o retrato da geração atual. Gente que vai à igreja por cura, por milagre, por prosperidade, mas que nunca vai por quebrantamento. Gente que canta louvores pedindo restituição, mas não canta nenhum que diz: eis-me aqui. Que chora quando perde algo, mas não chora pelos pecados, que jejua por resposta, mas não por santidade. Jesus então começa a confrontar aquela multidão. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. João 6:53. Foi o suficiente para muitos virarem as costas. Aquilo que começou com migalhas, com milhares, termina com 12. Porque quando Jesus parou de entregar o pão físico e passou a oferecer o pão espiritual, as intenções foram expostas. E aí ele olha para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? E Pedro responde: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse é o verdadeiro discípulo. Ele pode não entender o tempo, mas pode estar no deserto, pode estar passando necessidade, mas sabe quem é o seu Deus. Ele não segue a Jesus por status, por cura ou por provisão. Ele segue porque encontrou vida. Talvez você esteja hoje em um tempo onde Deus não tem multiplicado o pão, onde Ele não tem respondido com a velocidade que você deseja, onde Ele tem silenciado. E você está frustrado, cansado, pensando até em desistir.
Mas a pergunta que ecoa hoje é: você está seguindo a Jesus por causa do pão ou porque reconheceu quem Ele é? Quando amamos só o que Deus pode dar, perdemos o foco. Nos tornamos consumidores de bênção e não filhos apaixonados. E pior, ficamos vulneráveis à idolatria, porque tudo que ocupa o trono do nosso coração, além de Deus, se torna um ídolo. Pode ser um sonho, um relacionamento, uma posição ministerial ou até o próprio milagre que esperamos. Muitos desistem de Deus porque Ele não entregou o que pediram. Mas será que Deus é um gênio da lâmpada? Será que a nossa fidelidade depende da resposta? Marta e Maria amavam Jesus. Mas quando Lázaro morreu, ambas disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não chegou quando elas queriam, mas isso não mudou quem Ele era. E é exatamente aí que Ele se revelou como a ressurreição e a vida. Nem sempre Deus vai te dar o que você quer na hora que você quer. Nem sempre o pão vai se multiplicar do jeito que você espera. Mas Ele sempre será Deus. Ele sempre será suficiente. E a pergunta que precisa ser feita hoje é: se Jesus não te der nada, ainda assim, Ele será tudo para você? Que pergunta profunda. E é esse o significado da obediência a Deus. Mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem compreender muitas vezes o tempo ou a forma dele agir, mas aprender a amá-lo pelo que ele é e amá-lo independente do que ele fizer, independente das circunstâncias, porque ele continua sendo Deus. Se ele fizer, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, se a porta fechar, ele também continua sendo Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, ele não faz o que nós achamos que é melhor, o que nós esperávamos que ele fizesse, o que nós acreditávamos que era sinônimo de prosperidade. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E nós temos que confiar. Então, hoje, que nós possamos ter a nossa fé renovada e fortalecida para amar Deus pelo que Ele é e amar a presença dEle acima de tudo. Buscar cada dia mais e mais ser quebrantados pela presença dEle e não buscar apenas os milagres que Ele pode fazer. Amém? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, eu reconheço que muitas vezes te procurei pelos motivos errados. Busquei tuas mãos quando eu deveria buscar o teu coração, Pai. Me perdoa por tantas vezes ter feito da tua presença um meio para alcançar algum milagre, para alcançar algum desejo do meu coração e não a tua vontade para a minha vida. Me ensina, Pai, a desejar a tua vontade mais do que os meus desejos, mais do que os meus sonhos. Me ensina, Pai, a permanecer, mesmo quando eu não entendo os teus caminhos. Me ensina a amar a tua presença, Pai, mesmo que nada ao meu redor mude. Eu não quero mais pão sem a tua voz, Pai. Não quero mais bênção sem a tua presença. Hoje eu entrego o meu coração por inteiro e eu declaro, Pai, que ainda que o milagre não venha, tu continua sendo meu Deus. E só tu, Pai, tem as palavras de vida eterna. É o que eu te peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, amém e amém. Amém, que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe a sua vida e que você também possa abençoar a vida de alguém enviando essa palavra, esse devocional,
que, assim como pode ter sido uma resposta de oração sua, é resposta de oração de alguém que está orando agora e esperando essa palavra de Deus. Amém? Até amanhã em mais uma manhã de fé e milagres.